Kit Aprenda Fazendo. Aula 14. Multímetro 1, 2 e 3. Olá! Neste Kit Aprenda Fazendo, você aprenderá como utilizar um multímetro. Siga cada um dos passos propostos e, em caso de dúvidas, entre em contato com o seu professor tutor. Objetivos: praticar o uso do multímetro na execução de algumas medições comuns em eletrônica. Aprender a usar protoboard, matriz de contatos para pequenas montagens sem solda. Material: um multímetro digital. Um protoboard, placa de matriz de contato. Um suporte para duas pilhas pequenas. Duas pilhas pequenas AA. 6 resistores de carbono 1/8 de watt, 1 kΩ 5%. Fio rígido encapado Bitola 22. O multímetro digital. Existe uma grande variedade de modelos de multímetros digitais no mercado, com os mais variados preços. No geral, os modelos digitais básicos possuem mais recursos que seus equivalentes analógicos, por exemplo, teste de transistor. Nesta aula, trataremos dos recursos básicos do equipamento: leitura de corrente contínua, tensão contínua e alternada e resistência. Este modelo apresenta 4 bornes. Um para medida de tensão e resistência, um para corrente até 200 microamperes, um para corrente até 20 amperes e um borne marcado comum. Muitos modelos possuem apenas 3 bornes, sendo que um deles será usado para medidas de tensão, corrente e resistência. A conexão das pontas de prova não difere muito de um multímetro analógico. A ponta preta é inserida no borne comum e a ponta vermelha no borne marcado com a grandeza que se deseja medir: tensão, corrente ou resistência. Protoboard, matriz de contatos. A matriz de contatos é um recurso usual para montagem sem solda. Observe o modelo. A matriz possui uma capa de plástico cheia de furos, sendo que alguns conjuntos de furos estão ligados eletricamente. Assim, todos os furos da linha 1 possuem conexão elétrica entre si, assim como na linha 2. Já nos conjuntos 1 e 2, as ligações são feitas de forma diferenciada, apenas as colunas estão conectadas eletricamente. Executando medidas de resistência. 1. Coloque os resistores de 1 kΩ conforme mostrado na figura abaixo. Para isso, basta inserir os terminais do resistor nos furos do protoboard. A medida de resistência pode ser feita diretamente no componente, bastando para isso ajustar corretamente o multímetro e encostar as pontas de prova nos terminais do resistor. Neste experimento faremos um pouco diferente. 2. Encoste as pontas de prova nos terminais de cada resistor. O multímetro indicará aproximadamente 1000 ohms. O valor varia devido à tolerância do componente. 3. Corte alguns pedaços do fio rígido 22, desencape as pontas e faça as ligações. 4. Encoste a ponta de prova preta no ponto C e a ponta vermelha no ponto 1. Neste caso, você medirá um único resistor e a leitura permanecerá em 1 kΩ. Mantenha a ponta preta no ponto C e altere a ponta vermelha para os pontos 2 até 6. Você observará a resistência subindo para 2 kΩ até 6 kΩ. Precisaremos mudar a escala do multímetro num determinado ponto. Isso indica que as ligações realizadas na matriz associaram os resistores em série. 5. Corte alguns pedaços do fio rígido 22, desencape as pontas e faça as ligações. 6. Encoste a ponta de prova preta no ponto C e a ponta vermelha no ponto 1. Agora o multímetro indicará um valor aproximado de 166,6 ohms. 7. Os resistores foram associados em paralelo, pois as linhas 1 e 2 estão interligando os extremos dos 6 resistores. Medindo tensões. 1. Ligue 2 resistores de 1 kΩ e o suporte de pilhas no protoboard. 2. Coloque as pilhas no suporte. Observe que os 2 resistores estão ligados em série e que o conjunto é alimentado pelas pilhas. 3. Com a ponta de prova preta no ponto C e a vermelha no ponto 1, você terá a mesma tensão das pilhas, pois os extremos da associação estão ligados diretamente nelas. 4. Já com a ponta de prova vermelha no ponto 2, você só terá metade da tensão, visto que cada resistor terá sua própria queda de tensão.
Medindo correntes. 1. Ligue 2 resistores de 1 kΩ e o suporte de pilhas no protoboard. 2. Coloque as pilhas no suporte. Veja que os 2 resistores estão ligados em paralelo e que o conjunto é alimentado pelas pilhas. 3. Ajuste o multímetro para ler corrente contínua na escala apropriada. Com a ponta de prova preta no ponto C e a vermelha no ponto 1, você terá corrente que passa pela associação, aproximadamente 6 microamperes. 4. Experimente inverter as pontas de prova. Isso não danificará o aparelho, apenas aparecerá no mostrador um sinal de menos, indicando que as pontas estão invertidas. 5. Agora altere as ligações. 6. Colocando as pontas de prova nos pontos C e 1, manterá a associação paralela entre os 2 resistores. Só que agora você irá medir a corrente que passa em apenas um resistor. 7. Na associação paralela, os 2 resistores têm a mesma queda de tensão, no caso fornecido pelas pilhas, e em cada resistor circulará parte da corrente total da associação que foi medida no procedimento anterior. 8. Como os resistores são iguais, você terá a metade da corrente lida anteriormente.